Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, porque fizeste de nós teus filhos amados, Senhor, e de fato somos filhos de Deus. De fato, Senhor, nós cremos na tua obra, cremos na tua pessoa, cremos, Senhor Jesus, na tua morte, na tua ressurreição, assumindo o nosso lugar na cruz, tomando o nosso lugar, Senhor, no juízo de Deus. Senhor, e por crermos nessa obra, nós recebemos o Senhor para dentro de nós, como vida, como natureza, Senhor, como a imagem perfeita de Deus. Senhor, e que essa vida que hoje habita em nós possa crescer, se desenvolver, ganhar, Senhor, todo o nosso ser, fazendo de nós, Senhor, a tua imagem e semelhança. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor tem pressa para voltar. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem pressa, Senhor, para estabelecer o teu reino nesta terra. E o Senhor tem, Senhor, investido, Senhor, todas as coisas, Senhor, na igreja, em cada um de nós, para nos tornarmos esses filhos maduros, esses filhos que expressem o Senhor. Amém. Senhor, que nessa manhã ainda, Senhor, continue falando conosco. Use esse momento, transmita a nós, Senhor, o desejo do teu coração, renova as nossas energias, as nossas forças, a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor, Senhor. Senhor, que a tua palavra continue operando eficazmente em nós os que cremos. Continuando, Senhor, ainda fazendo a obra, Senhor, que em breve o Senhor concluirá, Senhor, na nossa vida e seremos, Senhor, como o Senhor é. Senhor, seremos a tua imagem perfeita, Senhor. Ó Senhor, não nos permita desistir no meio do caminho, estamos quase chegando, Senhor, à reta final. Senhor, estamos quase, Senhor, chegando, Senhor, ao cumprimento da tua vontade eterna. Por isso nos fortaleça para mais uma semana na tua presença. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa as famílias, cada casa aqui representada. Esteja, Senhor, enviando os teus anjos, guardando, Senhor, cada lar, guardando cada casa, guardando cada família de todo o mal, de toda investida do inimigo, de todo ataque, levando paz, amor, reconciliação e perdão. Nós te louvamos, Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, como nós não conseguimos concluir ontem o tema do alimento diário que demos início, a semana 4, né, falando sobre a semana 4, nós iremos tentar concluir hoje. Amém? Lembrando que nós estamos vendo a última semana do nosso alimento diário, desse volume. A partir de amanhã daremos início à leitura de um novo volume. Então, se você ainda não pegou o seu, procure o irmão responsável pelo seu GFCM e pegue o seu alimento diário. Amém? Vimos que o quanto Deus tem investido em mim e em você. O fato de estarmos aqui nessa manhã, o fato de estarmos ouvindo a palavra de Deus, já é uma comprovação do investimento de Deus na minha e na sua vida. Amém. Irmãos, Deus, ele tem a maior esperança em você do que você mesmo. A esperança que Deus tem em você supera qualquer esperança humana. Porque às vezes você olha para você e desiste. Às vezes você olha para você e desanima. Às vezes você olha para você e fala, olha, a essa altura do campeonato, eu acho que não tem mais jeito para mim, mas Deus é aquele que nos ensina, irmãos. Amém. E nos mostra que tudo é possível ao que crê. Que tudo é possível, irmãos, ao que crê na palavra, obedece a palavra, tem um coração aberto para a palavra. Irmãos, e esse coração aberto, ele irá sim, irmãos, permitir que Deus conclua em nós a obra que ele tem feito em nós. Amém. Então, que a sua fé e a minha fé possam ser mais fortalecidas na palavra. Amém? Não vamos desistir, não vamos, irmãos, entregar os pontos, porque, afinal de contas, estamos na reta final da volta do Senhor. Eu creio que o Senhor não está longe. Eu creio, irmãos, que em breve o mundo terá uma surpresa. Agradável para uns, desagradável para outros. Mas em breve, irmãos, o mundo e o universo será surpreendido. Um evento nunca jamais visto. Irmãos, e quando isso acontecer, nós precisaremos estar aptos. Nós precisaremos estar, irmãos, prontos.
E hoje é o dia dessa preparação. Hoje é o dia do Senhor. Hoje que eu falo, irmãos, é todos os dias que nós acordamos pela manhã. Este é o dia que Deus tem te dado de presente para você, irmãos, buscá-lo mais. O homem foi criado para quê? Atos fala que o homem foi criado para buscar a Deus. É a principal característica e a principal é a realidade pelo qual eu e você nós somos criados, primeiramente para buscar a Deus. Então, não perca a esperança, não olhe, irmãos, para as suas dificuldades, não olhe para as suas quedas. Infelizmente, não são um nem dois, muitos, irmãos, são muitos e muitos filhos de Deus que, por não terem a realidade da palavra em si, quando se depararam com uma queda, com um retrocesso, irmãos, entregaram os pontos, desanimaram e voltaram à sua vida antiga. Irmãos, não são um nem dois filhos de Deus, irmãos, que desistiram no meio do caminho. Mas o Senhor ele nos ensina, irmãos, que há esperança para nós. E que nós não podemos ficar olhando para as nossas quedas. Irmãos, o que você passou, seja de positivo ou negativo essa semana, precisa ficar para trás. Não fique, irmãos, ruminando acontecimentos passados. Partimos o pão, tomamos o cálice. E isso que foi executado aqui, o qual participamos, irmãos, é uma comprovação de que Deus ele nos dá uma nova oportunidade. Não para ficarmos vivendo uma vida, não é isso? De transgressão, de desobediência. Não é nada disso. Mas, irmãos, até mesmo a palavra pecado na Bíblia, ela tem um significado que é errar o alvo. Então ninguém acorda pela manhã falando, deixa eu ver o que eu vou fazer para pecar contra Deus. Não, irmãos, mas nós infelizmente erramos o alvo constantemente todos os dias. Infelizmente nós falhamos, nós pecamos. Não é porque você quer, é porque você errou o alvo, você falhou. Então não fique, irmãos, debruçados sobre isso, se desgastando. Irmãos, vamos ter a visão mais clara no alvo e no nosso foco, que é o Senhor. E esta mesa nos dá, irmãos, a certeza de que Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de novas oportunidades. Até a sua segunda vinda, o Senhor será um Deus de novos começos, nos dando uma nova oportunidade de nos arrependermos, darmos uma guinada na nossa vida, irmãos, e considerarmos como estamos vivendo. E essa semana falou muito a respeito da filiação. Renato pediu para que lêssemos 1 João capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. O versículo 1 de 1 João 3 fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vimos isso ontem, irmãos, de uma forma muito clara. João via isso. João ele não tinha apenas a consciência, era algo mais prático, era algo mais real. João, ele via esse amor de Deus para com ele. E ele tenta transmitir isso por meio das suas epístolas. Ele fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Meus irmãos, esse é o maior amor que você pode receber, é o amor do Pai. E João fala, você precisa ver. Se você não vê, por qualquer motivo, você vai agora desanimar com Deus? Por qualquer acontecimento na sua vida, você vai começar a blasfemar contra Deus, a murmurar contra Deus, a questionar Deus, e você vai esquecer desse grande amor de Deus por você. Irmãos, não baseie o amor de Deus pelas suas circunstâncias ou pelo que acontece com você, irmãos. Não baseie que se Deus me ama ou não pelo que tem acontecido com você. Deus, ele nos ama a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse é o maior amor de Deus para com você. Você poder ser chamado filho de Deus. E vimos ontem que é o maior título que nós podemos ter, é sermos filhos de Deus. Amém. É filho de Deus, é o maior título. Se perguntar quem você é, aí você vai falar, eu sou filho de fulano, Bertano, neto de fulano, a árvore genealógica, né?
aquela, né, a árvore genealógica, né? Senão 1830, 1740 e vai voltando para trás. Irmãos, o nosso maior título, primeiramente, deve ser filho de Deus. E isso deve permear a nossa vida, isso deve direcionar a nossa vida. Quem é você? Sou um filho de Deus. Irmãos, quando você tem essa certeza, irmãos, pode vir pancada, e vai vir pancada sobre nós. Não espere vida boa de um mundo que não recebeu o Senhor. Não é isso? Não espere vida boa de um mundo em que crucificou o seu Senhor. Spurgeon falou isso. Spurgeon falou o seguinte: não espere reconhecimento de um mundo que crucificou o seu Senhor. Então vai vir pancada, irmãos, mas quando nós temos a percepção de quem nós somos, irmãos, muda toda a história, muda tudo, irmãos, o desfecho da história, porque nós sabemos que nós temos um Pai, sabemos que somos filhos de Deus. Fala com o irmão que está do seu lado: você é um filho de Deus. Olha só, isso não é bom, né? Irmãos, presta atenção, Deus, quando se fala Deus, a mente humana não consegue, irmãos, compreender Deus. Irmão, se você tivesse pelo menos um vislumbre do que é Deus na sua essência, na sua glória realmente, né? Irmãos, você ficaria empoderado. Nós ficaríamos empoderados de autoridade e poder contra todo ataque das trevas. Então nós somos filhos de Deus e João continua, ele fala, de fato somos filhos de Deus. João realmente acreditou nisso aqui, irmãos. Ele não apenas falou, tá bom, sou filho de Deus, ok. Daqui a 10 minutos esqueceu que é um filho de Deus. Esqueceu de quem é, esqueceu a sua identidade, esqueceu de onde veio. Nós nascemos, vimos ontem que nós nascemos do alto, nós nascemos de Deus, mas o João ele tem um viver dessa forma, não falando apenas, irmãos, mas vivendo. Quando João fala de fato, isso não é apenas, irmãos, de palavra, é de viver, é realidade. João fala, de fato, nós somos filhos de Deus. Você crê nisso ou não? Amém. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Então, você está nas mãos de um Pai que está acima de todas as coisas e Criador de todas as coisas. A nossa vida não está, irmãos, ao acaso, ao além. A nossa vida, irmãos, ela está sobre as mãos daquele que domina sobre todas as coisas. A sua família, se você crê que você é um filho de Deus, também está, irmãos, sobre as mãos daquele que encabeça sobre todas as coisas. Então, de fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O mundo não conheceu o Senhor como filho de Deus. Pelo contrário, o crucificou, não é isso? Então, nós, como filhos de Deus, estamos, né, seguindo esse mesmo caminho. O versículo 2 fala, amados. Olha, João, eu toco muito nas palavras de João. As palavras de João são palavras realmente profundas. Primeiro ele fala, olha, vede que grande amor no Senhor. João fala, olha, João apresenta o amor de Deus para mim e para você. Ele mostra, irmãos, o motivo desse amor. E tanto que ele escreve em João capítulo 3, versículo 16. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João mostra esse amor de Deus para nós. E João mostra que para nos tornarmos filhos de Deus, nós primeiramente precisamos, nós cremos no Senhor. Vimos ontem em João capítulo 1, versículo 12 e 13, 11, 12 e 13, que para nos tornar filhos, primeiramente nós tivemos que crer nele, e crer é receber. Crer não é apenas acreditar que Jesus veio, que Deus existe. Não, isso não é crer, entendeu? Isso não é crer para salvação. Crer é receber, entendeu? Então, nem todos que existem, que estão andando por essa terra, são filhos de Deus. Todos são criatura de Deus. Criatura é diferente de filho. Quando nós
pecamos, quando Adão pecou, e a humanidade, pela descendência de Adão, foi chegando, essa humanidade não mais era filha de Deus, e sim criatura de Deus. Mas, quando nós cremos, vimos ontem também em Efésios capítulo 1, que nós fomos, ou 2, né, se eu não me engano, que nós fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. Então, quando eu e você recebemos Jesus, cremos nele, nós recebemos um selo, uma confirmação, uma testificação de que, primeiro, nós somos filhos de Deus. O selo, vimos brevemente ontem que ele tem duas características principais, que é, primeiro, autenticidade, ou seja, algo que tem um selo é autêntico. Então, o Espírito testifica no nosso espírito, cantamos um hino aqui, que somos filhos de Deus, isso é autêntico, é uma autenticidade. Então você não é bastardo, você não é abastado, você não foi encontrado ali, como o mundo fala, numa lata de lixo ou numa esquina de uma rua, você foi gerado de Deus, então você é um filho legítimo de Deus, e segundo, de propriedade. O selo remete propriedade. Então, além de você ser um filho de Deus, você pertence a Deus. Porque Pedro fala que nós somos comprados, não por ouro nem prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Então, irmãos, você tem um espírito no seu espírito que realmente testifica que você é um filho de Deus. E João fala, e por isso você é amado. Por isso você é amado. Por isso você, não é isso? Precisa tocar nisso. Aí João fala, amados. No versículo 2. Primeiro ele mostra o grande amor. Aí agora João espera que nós tenhamos entendido e recebido esse amor e nos sintamos amados. Você se sente amado? Você se sente amada? Infelizmente, por algumas decepções humanas, por algumas decepções familiares, por algumas decepções de relacionamento, nós não nos sentimos amados. Sim, todos nós precisamos amar uns aos outros, mas o nosso amor como homem é falho. Irmãos, não espere perfeição de quem ainda não é perfeito. Nós falhamos. E talvez por eu decepcionar você, você fala agora eu não sou mais amado. Irmãos, nós precisamos ter a visão mais clara e além do que é ser amado. Você quer saber o que é realmente uma prova de amor, uma comprovação de amor na sua vida? Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a obra. Olhe para a entrega. Olhe para o sacrifício. Você vai saber se você é amado ou não. E nós deveríamos, todos os dias, Senhor, me perdoa por ter duvidado desse grande amor, ou por não me sentir amado da forma como eu sou amado. Senhor, me perdoa, porque por ainda não estar vendo de uma forma clara a manifestação desse amor do Senhor para comigo. Primeiro, Ele morreu por você. Agora Ele tem trabalhado em você para te fazer um filho herdeiro, uma filha herdeira, um filho crescido. Então João fala, amados, agora somos, de novo falando, né? João está lembrando, está inculcando isso na nossa mente. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Já se manifestou o que haveremos de ser? Não. Mas estamos no processo. E essa palavra aqui muda toda a percepção e aumenta ainda mais a nossa esperança quando fala ainda não somos. Irmãos, ainda não somos, mas chegaremos lá. Filipenses, deixa marcado aí, Filipenses capítulo 1. Volta um pouquinho para trás aí. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 fala: Estou
plenamente certo. Irmãos, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: estou plenamente certo. Proclame esse versículo para o irmão do seu lado. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí eu não vou perder a minha esperança no FIDA. Eu vou olhar não as falhas do FIDA, mas eu vou falar: eu estou plenamente certo que um dia Deus vai concluir essa obra. Nós precisamos, irmãos, olhar dessa forma uns para os outros, né? Porque se qualquer falha que eu falhar com você, você já vai me olhar de forma torta, de forma... Não é isso? Achando que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito, não, né, irmão? Como é que nós somos? Eu não sou perfeito ainda, irmãos. Ninguém aqui é perfeito. Mas como que você tem que olhar para mim e olhar para você? Estou plenamente certo. Amém. Então, quando o seu marido pisar na bola com você, por favor, não jogue o que você tiver na mão nele, por favor. Não é isso? Mas olha para ele e fala assim: ô Senhor, é difícil, né? Mas eu estou plenamente certo de que Deus ainda vai completar essa obra. Está servindo com o irmão falhou. Hoje é meu dia de servir com o irmão. Estava na escala, o irmão não veio, o serviço ficou todo para mim. Irmãos, não amaldiçoe o irmão. Quando você murmura contra um irmão, você amaldiçoa esse irmão. Quando você murmura contra alguém, irmãos, você está amaldiçoando essa pessoa. Certo? Mas lembra desse versículo: estou plenamente certo de que Deus vai completar essa obra. Amém? Mas olhe para você também. Não olhe só para os outros, olhe para você primeiro. Fala: Senhor, eu estou plenamente certo de que o Senhor vai completar essa obra em mim. Irmãos, Paulo tinha uma certeza tão grande, e eu queria, e eu quero, e busco todos os dias embarcar nessa fé de Paulo. Paulo olhou para a igreja em Filipos e falou: Senhor, estou plenamente certo de que Deus, de que aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Oh, Senhor Jesus! Então é dessa forma, até se vindo com os jovens, né, Vanoso? Está difícil, está dando um trabalho, dá trabalho de vez em quando ali, não é isso? Irmãos, as coisas acontecem, hora ou outra vão acontecer sim, mas a nossa visão precisa ser essa. Eu estou plenamente certo de olhar para João Marcos, Senhor Jesus, João Marcos, oh Senhor, né? Senhor, eu estou plenamente certo de que Deus vai concluir essa obra nesse jovem. Não é isso? Dá um trabalhinho ou outro, né? Mas eu estou plenamente certo. Está lá conversando com o João Vitor ou outra, mas, ou seja, tirando o foco ali do irmão ali, mas, ou seja, eu estou plenamente certo de que Deus vai concluir essa obra. Olha para a Fida, né, Fida? Cadê Iane? Olha para a Fida para Iane, Marilene para Fábio, né? Beza para Danilo, Danilo para Beza, Felipe para Fernanda, Fernanda para Felipe, Zé para Carla, e assim todos nós, irmãos. Vamos olhar os irmãos com os olhos de Deus. É esses os olhos que o Senhor tem para nós. Deus, Ele olha para você, irmãos, fala assim: olha, dá trabalho, mas eu vou concluir essa obra nele. Não é isso? Irmãos, isso é envergonhar o diabo, isso é envergonhar o inimigo. Amém? Então vamos ter esses olhos de fé, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer pessoa. Não, falando assim, não é para você se orgulhar, achar que é mais do que ninguém. Não, nós não somos mais que ninguém. Mas nós, irmãos, temos o Espírito em nós. E nós nos tornamos filhos. Então vamos embarcar nessa fé. Não é isso? Senhor, o Senhor vai concluir essa obra até a tua volta. Ó Senhor Jesus, volta para 1 João 3, perdão. Vimos ontem Paulo falando aos Gálatas, aproveitando que você está em Filipenses aí, vai para Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19, fala o seguinte: meus filhos, Paulo sofre pela igreja em Filipos, Paulo sofre pela igreja nas regiões da Galácia, pelas igrejas. Então Paulo, irmãos, estava sofrendo por todo mundo. Paulo é realmente um pai espiritual, não é isso?
dos irmãos, e ele fala o seguinte no versículo 19 de Gálatas 4: meus filhos, por quem de novo, ou seja, era o primeiro sofrimento? Não. Era o último? Não. Mas aí Paulo fala de novo. Meus filhos, por quem? Então, irmãos, isso é esperança. Não é isso? Isso é esperança. Paulo não perdeu a esperança nos irmãos da Galácia. Paulo não desistiu dos irmãos em Filipos. Paulo não desistiu dos irmãos em Corinto. Paulo não desistiu dos irmãos em Tessalônica. Paulo, irmãos, era um irmão de esperança. Ele tinha esperança nessa obra do Senhor. Aí ele falou o seguinte: meu filho, por quem de novo, às vezes você já, né, mas de novo isso, né, de novo passando por isso, ou de novo isso acontecendo, irmãos, é de novo. E qual que é a nossa reação diante do de novo, entre aspas? Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, ou gerado em vós, em outras palavras, em outras traduções, gestado em vós. A partir do momento, sabe quando que Deus começou? Vimos agora o versículo de Filipenses 1. Sabe quando Deus começou a boa obra? Que Paulo fala em Filipenses 6? Quando nós cremos. No dia em que nós cremos, recebemos o Senhor, a vida de Deus entrou para dentro de você. Nesse dia, Deus começou a boa obra, certo? Foi nesse dia que Paulo falando aos Filipenses, o início da boa obra, quando nós recebemos a vida de Deus em nós. Nesse dia, Deus começou, irmãos, uma grande obra em nós. E essa obra é uma obra contínua, é uma obra dia a dia, não é da noite para o dia. E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala, até ser Cristo. Esse até ser Cristo formado em vós é o mesmo sentimento de Filipenses 1,6, até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo queria dizer até o dia de Cristo Jesus? Até o dia de Cristo Jesus se manifestar. Irmãos, para você entender algo aqui muito profundo, que talvez se você tiver na sua mente humana, você não vai compreender. De Cristo, Vaninha, na sua vinda, além de ser manifesto nos ares para todo o universo, ele também será manifesto de nós, ou em nós. Entendeu ou não? A vida, o Senhor será manifesto nos ares, todo olho verá. Mas além, irmãos, dessa manifestação nos ares, ele será manifesto em nós. Porque dentro de mim, de você, há uma vida que está sendo gerada, gestada, certo? A vida de Deus, vimos ontem, que ela não é pequena em si. Deus não dá o Espírito por medida, João capítulo 3. Mas essa vida que já é perfeita, ela precisa o quê? Ganhar o meu ser. Romper as barreiras do meu espírito e alcançar a minha alma. Temos visto nas epístolas de Pedro, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse é a completude da obra de Deus. Então nós recebemos a vida de Deus, e essa vida hoje está dentro de nós, e essa vida é o trabalhar de Deus em nós. Certo? É a obra que Paulo fala aos Filipenses. Entendeu ou não? Romanos capítulo 8. Volta um pouquinho aí. Romanos capítulo 8, versículo, deixa eu ver aqui, 18. Romanos 8, 18 fala o seguinte: porque para mim, tenho por certo, Paulo era sempre certo naquilo que ele cria, não é isso? Paulo não titubeava, irmãos. Paulo não tinha dúvida em quem ele havia crido. Paulo ele era convicto em quem ele havia crido. Então ele era convicto da obra do Senhor. Então por isso que ele usa sempre por certo, tenho certeza, certo? E ele fala, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados, olha só isso aqui, com a glória
a ser revelada onde? Em você. Então, futuramente, será revelado em você, Lohane, uma glória. Que glória é essa? É a manifestação da vida de Deus, está no nosso interior, que ainda está oculta, mas vai chegar um dia que ela vai romper a casca, romper as barreiras e vai ser manifesta. Certo? E Paulo continua falando, com a glória a ser revelada em nós. Em nós. Versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação. Olha só. A ardente expectativa da... Que criação é essa? Todas as coisas que foram criadas. Eu não sei se você sabe, mas quando o homem peca, não somente a humanidade em si foi corrompida, mas toda a criação, toda a natureza. Veja para você ver, a natureza hoje está em total descontrole. A natureza está descontrolada. Está ou não está? Hoje você pode, hoje existe mais aquele termo, não sei de onde eu vim, tinha muito esse termo, por exemplo, a época das águas. Irmãos, chegava final de outubro, início de novembro, podia contar com chuva, e a chuva vinha, irmãos. Dezembro era água. Chamava-se invernada, era a semana inteira. Certo? Hoje existe esse tempo das águas. Você não pode contar com isso. A natureza está em descontrole. A criação, ela está descontrolada. Tudo isso, irmãos, é resultado da queda do homem lá no Éden. Corrompeu não somente o homem, mas toda a criação. Então, quando fala que a criação ardente, a criação ela está o quê? A ardente expectativa. Até mesmo a criação tem expectativa de que você se tornará um filho crescido de Deus. Irmãos, a criação acredita mais em você do que você mesmo. Quando eu falo o seguinte aqui, olha, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. João 1:12. João capítulo 1, versículo 12 fala o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra filhos em João 12 significa filho tecno, ou filho recém-nascido, filho bebê espiritualmente. Filho recém-nascido. Um filho recém-nascido, ele tem condição de tomar alguma decisão ou fazer algo para Deus? Não. Mas aqui, quando o Paulo fala aos romanos, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, é a mesma palavra filhos, mas no original grego é um significado diferente. Aqui filhos é huios, que quer dizer filho maduro. É filho, esse filho de Romanos 8 é aquele filho que a vida de Deus que foi implantada nele lá em João 1:12 cresceu, e agora essa vida está sendo manifesta por meio dele, e agora ele se revelou um filho de Deus maduro. Essa, irmãos, é a maior batalha de Deus na nossa vida, nos tornar filhos maduros, filhos ruios, filhos crescidos. Então, a criação, ela está aguardando não o gerar um filho recém-nascido, mas um filho crescido. Entendeu ou não? Então, a criação está aguardando isso. Versículo 20 fala o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. A criação, ela não escolheu ser corrompida, Vani. Ela não optou por ser corrompida. A criação, ela foi corrompida por causa daquele, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não porque ela quis, mas por causa de Adão. Esse fala que por causa daquele é Adão, por causa daquele que a sujeitou. Isso aqui é Adão. Então, irmãos, a criação, ela está o quê?
aguardando, aí o versículo 21 fala, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. A criação ainda está no cativeiro da corrupção, certo? Mas ela será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então é o seguinte, quando você e eu crescermos em vida, nós libertaremos a criação do cativeiro da corrupção. E isso ocorrerá porque o Cristo voltará nesse momento e todas as coisas serão postas em ordem. Abra comigo Isaías 55, rapidinho, por favor. Isaías 55. Quem achou pode ler o versículo 12, por favor. Isaías 55, 12. Isaías 55, 12. Saireis com alegria e em paz, os montes. Você entendeu isso aqui, não? Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Isso aqui é a pregação do Evangelho. Quando saireis com alegria, é pregação do Evangelho. Saireis com alegria. Então, quando eu e você nos posicionamos para fazer a vontade de Deus, o que acontece? Os montes e os outeiros são a criação. Aí eles veem a nossa reação e falam, opa, a turma acordou, ou seja, se dispôs. Então, ou seja, o fato deles terem se disposto vai antecipar a volta de Jesus e nós seremos redimidos da corrupção que nós estamos. Aí o que acontece? Os montes, os outeiros, romperão em cântico. Isso não é literal, irmãos. Romperão em cântico. E as árvores do campo. Então é o seguinte, você está andando na rua pregando o evangelho, você não vê. Isso não é literal, mas as árvores estão batendo palma para você. Por que isso? Porque está antecipando a volta de Jesus. E por antecipar a volta de Jesus, a criação será redimida do cativeiro. E isso, irmão, se dará com o crescimento da vida de Deus em nós. Abra 1 João capítulo 3, versículo 2. Volta para 1 João 3, 2. Senhor Jesus. 3, 2 fala, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou. Então, essa vida de Deus está dentro de você, mas ela ainda não foi manifesta. Talvez você tenha manifestado mais a vida do velho homem, não é isso? Durante essa semana, talvez você manifestou mais o velho homem do que o novo homem. Não é isso? Cada um sabe, né? Cada um sabe. Então, talvez você manifestou mais o velho homem do que o novo, né, Vaninha? Não sei, cada um sabe. Mas João fala o seguinte, ainda não se manifestou o que literalmente haveremos de ser. Quando João fala isso, agora eu preciso que você vá para Coríntios comigo. Eu já estou terminando, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12, 13, capítulo 12. Deixa eu ver se é esse aqui. Ou é 2 Coríntios, Senhor Jesus, deixa eu ver aqui. Oh, Senhor Jesus. Não, deixa eu ver aqui. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Irmãos, cadê? Porque haveremos de vê-lo como ele é, ainda o vemos de forma obscura. Qual que é 2 Coríntios? 1 Coríntios, isso, acha para mim, me ajuda aí, por favor. Ó Senhor Jesus. É 3?
3:18? Isso aí, isso aí. 2 Coríntios 3, é isso aí. 2 Coríntios 3:18 fala o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados no Senhor, o Espírito. Então é o seguinte, a vida de Deus que foi depositada em nós, ela ainda está oculta em nós. Ainda ela está sendo manifesta, mas de forma muito tímida. Mas vai chegar um momento que essa vida, quando cresce, quando ela ganha o meu ser, o que é manifesto por você já não é mais, irmãos, a sua velha natureza. É a vida de Deus em você, é Cristo em você. Quando Paulo fala o seguinte aqui, olha, e todos nós, com o rosto desvendado, é sem véu, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Então é o seguinte, quando você olha no espelho, o espelho reflete aquilo que está diante dele. Então quando Paulo fala que todos nós com o rosto desvendado contemplando por espelho, Paulo fala o seguinte, vai chegar um dia que você vai chegar diante de um espelho e você não vai ver você mesmo. Entendeu ou não? Isso é profundo, né, irmãos? Você não vai ver você mesmo. Talvez você fica triste por olhar no espelho. Infelizmente, tem umas baixas estimas aí, misericórdia. Você precisa ser feliz da forma que Deus fez. Claro, precisa cuidar também, senão misericórdia mais ainda, né? Não deixe de se cuidar, irmão, né? Vamos nos cuidar. Mas tem, irmãos, infelizmente, umas baixas estimas que misericórdia, né? Vamos mudar isso aí. Então, às vezes você olha, você nem gosta de olhar no espelho, porque você não gosta de você, da sua fisionomia, da sua aparência. Certo? Mas ainda você vê a si mesmo. Porque você está vendo a si mesmo. Certo? Mas vai chegar um dia que você vai chegar diante do espelho, você vai contemplar o quê? A glória do Senhor. Então essa glória que está oculta dentro de você vai ser manifesta em você. Aí as pessoas não mais verão Renato em si, verão Cristo em Renato. Irmãos, essa é a nossa função e essa é a nossa responsabilidade, manifestar Cristo às pessoas. Você não precisa, irmãos, falar nada. Os que têm Cristo realmente crescendo nele, não precisam falar nada. A própria expressão já mostra isso. Lembra lá em 1 Reis que Elias, não sei, chegando na cidade, acho que é Eliseu, só passou na rua. Aí olharam para ele e falaram assim, olha, eis aí um homem santo de Deus. Não falou uma palavra. É a manifestação de Deus. Irmãos, é o que Paulo fala em Coríntios ainda, é exalar o bom perfume de Cristo. Então, por favor, irmãos, não perca a esperança. Vai chegar um dia em que o Senhor, você vai olhar no espelho e vai ver Cristo. Talvez isso ainda não tenha acontecido. Talvez você está olhando no espelho e vendo os seus próprios pecados, vendo as suas falhas, vendo as suas derrotas, vendo os seus deslizes. Irmãos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas vai chegar um dia, irmãos, em que nós olharemos no espelho e olharemos para o irmão e veremos Cristo em cada um dos irmãos. Irmãos, essa será a consumação do século. Essa será a consumação da era. Irmãos, nesse momento o Senhor voltará. Então, não vamos perder a esperança. Vamos viver como filhos de Deus. Você, quem é você? Por favor, viva essa semana com essa percepção. Amém. Independente do que aconteça, irmãos, nunca se esqueça, você é filho de Deus. Amém. Nunca se esqueça que você tem um pai que cuida de você. Amém. E mesmo que as coisas não estejam de acordo com o que você deseja, ou de acordo com o que você quer, não é por isso que você deixou de ser um filho. Um pai não dá tudo que o filho quer. O pai dá tudo o que o filho precisa. Porque se o pai dá tudo o que o filho quer, o pai estraga o filho. Não é isso? O pai estraga o filho. Mas agora, se o pai dá tudo que o filho precisa, o pai faz desse filho um homem
e uma mulher de caráter. É isso que Deus quer fazer conosco. Você não tem tudo que você quer, você tem tudo que você precisa. Jesus é o Senhor. Pequenos grupos ainda, por alguns minutinhos, vamos compartilhar. Amém? Jesus é o Senhor. Mas Cristo vive em mim. É, Gálatas. Isso aí. Isso aí.